Boa noite, meus irmãos. Vamos continuar gravando os nossos vídeos sobre o nosso curso de Teologia Católica, né? Aí no nosso canal. Hoje nós vamos abordar mais um tema, tá? E é um tema muito importante para a teologia e vamos pedir a Deus, né, para que nos dê o entendimento, o Espírito Santo, para que Ele nos ilumine nesta noite, para que a gente possa, com a graça de Deus, aprender com esses ensinamentos que a gente quer passar aqui, tá bom? Vamos então primeiro rezar, pedir a Deus que nos abençoe, tá bom? Para que nós possamos fazer um bom programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo também a intercessão da Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela também nos acompanhe nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos ao nosso tema de hoje. Antes, eu só quero, mais uma vez, lembrar vocês, né, para vocês se inscreverem aí no canal, quem ainda não se inscreveu, passar para outras pessoas, tá? Para que o canal possa crescer, ok? E também quero pedir para vocês comentarem aí nos meus vídeos, tá? Deixarem aí sugestões, deixarem críticas se tiver, para a gente melhorar mais, tá? Perguntas, dúvidas, e também temas que vocês gostariam que eu abordasse aqui, tá? Eu gostaria que vocês colocassem sugestões ou dúvidas. Eu tenho dúvidas disso, sobre a fé católica, você poderia abordar? Então, eu gostaria que vocês colocassem nos comentários aí do canal, ok? Aguardo, então, a manifestação de vocês, tá bom? Vamos, então, ao nosso tema de hoje. Qual é o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje é uma pergunta que foi feita na internet, uma enquete, há um tempo atrás. Qual a pergunta que você gostaria de ter uma resposta? Tá? E a pergunta que ganhou foi quem é Deus? Tá? Essa foi a pergunta que mais, vamos dizer assim, teve pessoas que gostariam de ter uma resposta. Isso quer dizer o quê? Que muita gente crê em Deus, né? A gente sabe que, graças a Deus, a maioria das pessoas crê em Deus, o número de ateus até que aumentou um pouco, mas é a minoria. Graças a Deus, a maioria crê em Deus, né? Pode até ser religiões diferentes, mas creem num Deus, vamos dizer assim, não é? Mas só que a maioria não sabe quem é Deus, não é? Ou não procuraram, né, uma resposta para essa pergunta, né? E a gente quer fazer um vídeo, então, tentando, dentro daquilo que Deus nos revelou, né, poder responder a essa pergunta. Claro que a gente não vai conseguir responder essa pergunta 100%, vamos dizer assim,
porque a teologia nos ensina que Deus é um mistério, não é? Santo Agostinho, que foi um grande teólogo da igreja, ele mesmo estudou essa questão e ficou quase louco, né? Por quê? Porque ele viu que não dá para entender Deus, né? Tanto que ele chegou um momento que ele acabou falando, não tem como mais a gente só vai entender aquilo que Deus revelou. Mas mesmo assim é muito pouco para a nossa cabeça. Por quê? Porque Deus é infinito, né? Deus não cabe na nossa cabeça, na nossa inteligência mínima, vamos dizer assim. Né? Se a gente não entende as coisas da terra, a gente vai entender o Criador. A gente não entende, às vezes, as criaturas, vai entender o Criador, né, aquele que criou todas as coisas. Então, a gente não vai conseguir explicar 100% quem é Deus. Mas aquilo que ele revelou, que está na Sagrada Escritura, que está na tradição da igreja, para nós católicos, né, que é a base da revelação, né? Então, a gente vai tentar aqui colocar alguma luz sobre essa questão. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus é um mistério, tá? A gente não vai compreender Deus 100%, né? Santo Agostinho mesmo, ele tem aquela frase, né? Se a gente compreendesse Deus, ele não seria o Deus verdadeiro. E é verdade, né? Tem até uma história que ele estava no mar, né, na praia, Santo Agostinho, e tinha um menino que ia lá no mar, pegava um baldinho com água, né? E botava dentro do buraco, né? Ia lá, pegava a água do mar e botava dentro do buraquinho. Aí Santo Agostinho chegou perto do menino assim e falou com ele: o que você está fazendo? Eu falei: eu estou pegando o mar e tô colocando nesse buraquinho. Aí Santo Agostinho virou para o menino e falou assim: você não vai conseguir colocar toda a água do mar nesse buraquinho. Aí disse que o menino virou para ele e falou assim: olha, tá mais fácil eu conseguir colocar esse mar dentro desse buraquinho do que você entender Deus. Porque Santo Agostinho, né, estudava muito essa questão, pesquisava muito, ele era um grande teólogo, filósofo, né? E o menino virou para ele e falou, né, que era mais fácil ele colocar o mar nesse buraco do que ele entender Deus. Aí ele falou: realmente, você tem razão. Então, realmente, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Isso que a Sagrada Escritura nos ensina, né? A gente não vai conseguir entender Deus. Por isso que a gente adora, né? Mesmo sem entender, vamos dizer assim. Mas algumas luzes, assim, a gente pode, vamos dizer assim, alcançar daquilo que Deus se revelou. Mesmo ele sendo um mistério, né? A gente tem uma noção, né, de quem é Deus, né? E, lógico, né, que a gente só vai conhecer Deus em plenitude quando a gente estiver diante dele, não é? Então a gente anseia por isso, todos nós ansiamos, né, de estar na presença de Deus, né, no que a igreja chama de visão beatífica, ou seja, quando eu estiver em comunhão com Deus. E para isso, né, a gente vai precisar se ausentar desta vida, né? A Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus nessa vida e continuar vivo. Por quê? Porque o nosso corpo foi estragado pelo pecado. Então, eu não aguentaria. Se eu não consigo olhar para o sol, quem é que consegue olhar para o sol? Ninguém, né? A gente fica cego se ficar olhando para o sol, não é verdade? Imagine olhar para Deus, que é o Criador. Então, quer dizer, a gente não aguenta. Então, é onde que a Sagrada Escritura fala que o homem, para ver Deus, ele precisa morrer, né? Aí sim, porque lá no céu não entra nada, vamos dizer assim, impuro, nada pecador. Então, para mim ver a Deus, eu preciso morrer, né? Então, quer dizer, por isso que São Paulo chega a dizer: eu quero morrer para estar com Cristo, porque ele sabia, né, que nesse corpo aqui ele não ia poder ver, né, Jesus, né, Deus, no caso, né? Então, São Paulo chega a dizer: eu quero morrer para estar com Cristo, né? Então, lá sim, lá a gente vai poder conhecer a Deus, né? Agora, aqui, neste mundo aqui, a gente não tem como conhecer a Deus, tá? Então, eu vou colocar aqui alguns atributos, né, que Deus se revelou, tá? Na Sagrada Escritura e também na Sagrada Tradição. Então, tem vários atributos que nós podemos colocar, vamos dizer assim, colocar não, atribuir ao nosso Deus, tá bom? Então, eu vou colocando todos eles aqui para vocês entenderem. A primeira coisa que a gente pode colocar, que muita gente pergunta: Deus tem um nome? Não é?
Nós podemos chamar Deus por algum nome? O que nós podemos explicar sobre isso? Veja, quando Deus se revelou lá a Moisés, naquela sarça ardente, está lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 14 ali, mais ou menos, né? Quando Moisés vai lá para poder, né, ver aquela montanha que estava lá, aquele espetáculo, né, que Deus, quando aparecia, né, dava aquele fulgor todo, né, a manifestação de Deus, vamos dizer assim. Então, Moisés chega ali, né, no Monte Horebe, ou no Monte Sinai, né, ele tira as sandálias, porque ele estava pisando numa terra santa, e ali ele conversa com Deus, né? Ele não vê a Deus, vamos dizer assim. A Bíblia, quando fala que Moisés viu a Deus, é numa linguagem simbólica, como eu já expliquei, ninguém pode ver Deus. Ele conversou com Deus, ele viu ali a luz de Deus, vamos dizer assim, né? E ali ele pergunta a Deus o nome dele, né? Porque ele queria salvar, Deus queria salvar o povo, e Deus falou que Moisés queria, vamos dizer assim, pelo poder de Deus, salvar o povo das mãos do faraó. Todos nós conhecemos a história de Moisés, está lá no livro do Êxodo, né? Então, aí Moisés pergunta para eles: se eles me perguntarem o seu nome, o que eu falo? Aí Deus vai falar para eles: eu sou aquele que sou, né? É assim que Deus se revela lá na Sagrada Escritura, né? Aí, traduzindo para o português, deu a palavra Yahvé, né? Em hebraico, que para nós em português daria Javé, tá? Então, vamos dizer assim, traduzindo, vamos dizer assim, eu sou aquele que sou, traduzido para o português daria o Javé, tá? E então podemos dizer, se a gente tivesse que falar assim no português claro, o nome de Deus seria Javé, tá? Muita gente usa o Jeová, tem algumas religiões que usam o Jeová. O Jeová é uma tradução errada do Javé, tá? Eu não vou explicar aqui, porque senão vai demorar muito, tá? É uma tradução errada do Javé. Nós respeitamos, mas nós, católicos, não usamos o Jeová, tá? Para nós é uma tradução errada. O correto é o Javé. Agora, veja, em respeito ao nome de Deus, que é santo, o nome de Deus é santo, inclusive é um mandamento, né? Não tomar o nome de Deus em vão. Então, os judeus, eles não pronunciam esse nome, Javé, nem Jeová, seja ele qual for. O judeu chama Adonai, ou seja, meu Senhor, para não pronunciar o nome de Deus em respeito ao nome de Deus. Então, a Igreja Católica, ela também adota isso. Então, inclusive, o Papa Bento XVI, ele pediu à Igreja que não use, inclusive na missa, né, nas músicas, não use a palavra Javé. Né, que quando for falar o Javé, fale Adonai, o meu Senhor. Assim como os judeus respeitam, né, o nome de Deus, que a gente também tem esse respeito pelo nome de Deus. Então, a Igreja Católica também diz que a gente deve evitar de pronunciar o nome, né, o Javé, vamos dizer assim, e nem o Jeová, que para nós é errado, né, é uma tradução errada, tá bom? Então, a gente deve, né, chamar Deus de quê? Meu Senhor, né? Ou meu Deus, né? Ou Deus, que seja, meu Pai, né? Mas deve evitar de se chamar o Javé, né? Em respeito ao nome de Deus e também, né, em respeito aos nossos irmãos judeus também, entendeu? Porque a igreja quer vamos dizer assim, um diálogo com eles, né? E esse é um ponto que a igreja quer dialogar com eles, com os judeus, né? A gente sabe que a igreja ela tem esse diálogo com as outras religiões também. Claro que não é um diálogo fácil, né? Vamos dizer assim, né? Então, porque eles não creem em Jesus, por exemplo, tá? Mas não é a nossa aula de hoje, só para vocês entenderem, tá? Então, a gente não deve pronunciar esse nome, ok? A gente deve pronunciar igual eu falei, ou Adonai, ou meu Senhor, ou Deus, meu Pai, tanto faz, tá? Então, alguns atributos, então, de Deus, tá? Já falamos sobre o nome, né? Então, alguns atributos de Deus que eu quero colocar aqui. O primeiro atributo, né? Deus é único, tá? Ou seja, para nós católicos, cristãos católicos, né, só existe um Deus. Por que isso? Porque tem várias religiões que creem mais de um Deus, tá? No caso, que a gente chama de politeístas, tá?
Então, tem muitas religiões que creem em vários deuses, tá? Nós, cristãos, não. Nós cremos num único Deus. Deus é um só, tá? Agora, claro, nós cremos na Santíssima Trindade, que eu não vou abordar aqui, porque eu quero fazer um vídeo também só sobre a Santíssima Trindade, tá? Então, eu vou deixar para falar da Trindade num vídeo sobre a Trindade, tá? Mas a Trindade não quer dizer três deuses, não pode existir três deuses, porque senão um seria maior do que o outro, entendeu? Então, Deus não pode existir isso, tá? Então, quer dizer, para nós só existe um Deus, então nós somos monoteístas, ou seja, nós cremos num único Deus, tá? Inclusive, essa era a grande, vamos dizer assim, intenção de Deus, tá? No Antigo Testamento e também no Novo, mais no Antigo, mas no Novo também, mas mais no Antigo Testamento, de colocar na cabeça do povo que Deus é um só. Tá? Por quê? Porque Israel ele vivia no meio de muitos povos que eram pagãos e que acreditavam em muitos deuses, muita coisa. Os filisteus, os amorreus, os amonitas, os madianitas, mas eles acreditavam em vários deuses, Baal, Astarte, Moloque, eram muitos deuses. Então, Deus queria que Israel adorasse um único Deus, entendeu? Por isso que Deus também proibia no Antigo Testamento você fazer algumas imagens. Por quê? Porque o Deus verdadeiro era espírito, que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? E aqueles deuses pagãos, eles eram representados por imagens, igual eu citei aqui, por exemplo, Baal. Baal era um deus pagão que era representado por uma imagem. Lá no Egito tinha vários deuses que eram representados por imagens. Por isso que Deus lá no Êxodo 20 fala, para não fazer imagens de deuses falsos. Tá? Eu também vou fazer, se Deus quiser aqui, um vídeo só explicando essa questão de imagem, que é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, Quem não é católico critica muitos católicos, E nós vamos fazer aqui um vídeo provando que não tem nada a ver as nossas imagens católicas com as imagens lá dos deuses falsos, entendeu? Então, por que Deus proibia, lá no Antigo Testamento, algumas imagens? Por quê? Porque, primeiro, que ele é espírito, Deus é espírito. Então, como é que você vai fazer uma imagem de Deus se Deus é espírito? Não tem cabimento, E segundo, porque Deus queria colocar na cabeça do povo que ele era o único Deus e que ele não precisava ser representado por uma imagem. Então, como Israel vivia no meio daqueles povos que adoravam muitos deuses, E que representavam por imagens, então Deus queria que Israel não fizesse algumas imagens de deuses falsos, tá bom? Então, nós vamos, se Deus quiser, depois ver isso com mais profundidade. Tá? Então, quais são as religiões que creem no único Deus? Nós, cristãos, os judeus também creem no único Deus, e os muçulmanos também creem no único Deus. Tá? Já as outras religiões, não. As outras religiões, elas creem mais deuses, Então, o hinduísmo, o budismo, e várias outras religiões, aquelas religiões mais orientais, lá da Índia, do Japão, da China, eles, da África, a África também, os africanos também, creem em vários deuses também, muitos deuses, Então, eles são politeístas, eles creem em mais de um Deus. Então, para nós, não serve, Nós não podemos cultuar os mesmos deuses que essa gente, tá? Os muçulmanos, eles creem também num único Deus, só que o Deus para eles não é o mesmo Deus que nós cremos. O Deus deles é o Alá, que Maomé falava, E os judeus, eles creem num único Deus, tá? É o Deus lá do Antigo Testamento, vamos dizer assim, Porque eles não creem em Jesus e nem no Espírito Santo, tá? Então, eles não creem na Santíssima Trindade, tá? Eles creem num único Deus, tá? Mas no Deus que se revelou lá a Abraão, Isaac, Jacó, tá? Então, é esse Deus que eles creem, tá? O Deus do Antigo Testamento, vamos dizer assim, tá? Nós cristãos, cremos, tá? Que Deus é um, mas nós cremos na Trindade. É um só Deus, mas são três pessoas que nós vamos fazer um vídeo também, se Deus quiser, explicando essa questão. Mas o importante é a gente entender isso, tá? Que Deus é um só. Não existe mais de um Deus, tá?
E tem muitos textos bíblicos que falam isso, tá? Eu não vou colocar aqui agora por causa do tempo, para a gente poder ganhar tempo, ok? Mas tem muitos textos da Sagrada Escritura que falam que Deus é um só, né? Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Os profetas falavam muito sobre isso, né? Que só existe um Deus, né? E o Novo Testamento repete isso, né? São Paulo vai falar lá, por exemplo, na carta aos Efésios também, que no capítulo 4, que também só existe um Deus, tá? Então tem muitos textos do Antigo Testamento e do Novo que falam que Deus é um só, ok? Agora, claro, que depois a gente vai estudar que ele se revela, né, como um, mas também como a Santíssima Trindade, tá? Não são três deuses, são três pessoas que formam um único Deus, tá bom? Nós vamos explicar isso melhor num vídeo somente sobre isso, tá? Então, além de Deus ser único, ele é um espírito perfeitíssimo e eterno. Olha aí. Então, Deus é perfeito, tá? Então, Deus, ele não pode fazer nada errado, gente, tá? Porque ele é perfeito, ok? Deus não tem nenhum erro em Deus, tá? Então, nós não podemos jamais achar que Deus é imperfeito ou que ele possa fazer alguma coisa imperfeita. Então, tudo aquilo que Deus faz é bom e é perfeito, tá? E quando fala que ele é eterno, quer dizer que ele não teve princípio e ele não terá fim, entendeu? Deus sempre existiu. Aí você vai me falar assim, mas eu não entendo. Nem eu, entendeu? Ninguém vai entender isso, foi o que eu expliquei no começo. Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado, tá? Eu não entendo, mas eu creio porque ele revelou isso, tá? Tá lá no Gênesis, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, quer dizer, se Deus criou o céu e a terra, ele sempre existiu, mesmo antes de criar o céu e a terra, tá? Então, Deus não tem princípio e Deus não tem fim, entendeu? Mesmo que a gente não entenda, a gente adora a Deus, por quê? Porque ele revelou. Se ele revelou, ok? Então, Deus, ele é bom, tá? Então, Deus não pode fazer o mal, gente. Tirem isso da cabeça de vocês, ok? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente, às vezes, está num sofrimento muito grande, às vezes a gente está passando por uma tribulação muito grande, a gente questiona, não é verdade? Será que Deus existe? Será que Deus é bom mesmo? E a questão do mal? Se Deus é bom, por que existe o mal? Por que Deus deixou que acontecesse isso comigo? Eu sou tão bom, né? Eu sirvo a Deus, eu estou ali na igreja, eu vou à missa, eu confesso, eu comungo e me acontece coisa ruim. Então Deus não é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus não pode fazer nada errado. Entendeu? Agora, Deus ele não manda o mal, ele não faz o mal, mas ele pode permitir que algumas coisas aconteçam, que algum mal aconteça, tá? E eu quero, se Deus quiser, fazer um vídeo também sobre essa questão. Se Deus é bom, por que existe o mal? Da onde que vem o mal? Nós vamos fazer um vídeo também sobre isso, se Deus quiser, tá? Para responder justamente essa pergunta que a maioria das pessoas fazem. Por que eu sofro? Por que nasce criança defeituosa? Não é? Por que não é verdade? A gente não questiona esse tipo de coisa? Né? Por que está essa pandemia aí, matou tanta gente no mundo, não é verdade? Quer dizer o quê? É Deus que mandou? Não é Deus que mandou. Entendeu? Deus permitiu, é diferente. Deus permitiu que a pandemia acontecesse, né? Agora, não é Deus que manda. Então, quem é? Então, tem uma interrogação aí que nós vamos responder nos próximos vídeos. Aí eu vou deixando aí vários temas aí para vocês me acompanharem. Tá? Então, hoje eu só vou explicar isso, que o mal não vem de Deus. Não, Deus não pode fazer o mal. Né? Jesus falou, só Deus é bom. Né? Aquele jovem, está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 18. Leiam lá. Né? Aquele jovem chegou para Jesus e falou, né? Mestre, né? O que eu posso fazer de bom para ganhar a vida eterna? Aí Jesus vira para ele e fala, só Deus é bom, mais ninguém. Né? Então, quer dizer, tudo aquilo que a gente faz de bom
é porque Deus está em nós, não é mérito nosso, tá? Pelo contrário, São Paulo vai dizer, né, no Romanos capítulo 7, eu quero fazer o bem e acabo fazendo o mal. São Paulo vai dizer isso, leiam lá, Romanos capítulo 7, né? Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo e eu acabo fazendo o mal que eu não quero. Né? Então, às vezes, a gente vai, né, magoa aquelas pessoas que a gente ama, né, fala aquelas coisas que a gente não queria falar, não é verdade? Por quê? Por quê? Porque a gente não consegue fazer o bem que a gente, às vezes, quer fazer. Nenhum de nós é ruim, nenhum de nós é mau. Né? Mas por quê? Por causa do pecado que habita em nós. Né? Ó, eu estou dando algumas dicas aí, para a gente poder responder aquela outra perguntinha. Né? Deus, como é perfeito, ele não pode fazer o mal, mas ele permite. Permite para quê? Para que a gente possa, o quê? Primeiro, voltar para ele. Né? Quanta gente só volta para Deus pela dor? Não tem esse ditado? Né? Eu queria voltar a Deus pelo amor, mas acabei voltando pela dor. O certo é a gente voltar pelo amor. Né? Mas na maioria das vezes a gente volta pela dor. É igual o filho pródigo. Né? Aquela parábola que Jesus contou daquele menino que pediu a herança do pai, gastou a herança toda e depois voltou arrependido. Né? Então, quer dizer, a gente tem que passar por uma provação, por uma dificuldade, para a gente lembrar de Deus. Né? Não devia ser assim. Porque a gente só lembra de Deus quando tá tudo bem, não é verdade? Nós somos assim. Quando está tudo bem, a gente não se lembra de Deus, não está nem aí para Ele. Né? Não vai à igreja, não vai à missa para agradecer, não é? Aquilo que Deus nos dá, a vida principalmente, não é? A gente deve agradecer a cada dia a vida que nós temos, mas a gente nem lembra. Agora, quando a gente passa por uma dificuldade, aí lembra que Deus existe, não é verdade? Então, muitas vezes Deus permite que o mal aconteça, para que nem que seja pela dor, a gente volte para Ele. Entendeu? Deus é todo poderoso, Deus é onipotente, então não há nada que Deus não possa fazer. Agora, claro, desde que esteja no tempo dele. Entendeu? O que acontece é que muitas das vezes a gente quer que seja no nosso tempo. Por exemplo, eu fiquei doente, então eu quero que Deus me cure. Mas eu quero que Deus me cure no meu tempo. Mas o meu tempo não é o tempo de Deus. Deus, quando você estiver doente, estiver passando por uma provação, e você pedir a Deus uma cura, Deus pode falar 3 coisas. Sim, não ou espere. Entendeu? Então, quer dizer, você pode ser curado ali naquele momento, Deus tem poder para isso, né? Por uma oração que você fizer, ou que, né, alguém fizer por você, né, uma oração de intercessão, você pode ser curado ali naquele momento. Mas também você pode não ser curado naquele momento. Deus pode te dar a cura lá na frente. Entendeu? Porque o tempo dele não é o seu. E também Deus pode não te curar. Entendeu? Por quê? Porque às vezes não é bom para você. Porque às vezes, se Deus te curar, você vai ficar soberbo, né? Você vai ficar... Porque tem gente que é curado e não se emenda. Quer ser curado para continuar fazendo coisa errada. Então, muitas vezes, Deus não te cura. E outra, a cura, né, não é o mais importante. O mais importante é a nossa salvação. O que adianta Deus me curar o corpo se eu ir para o inferno? Jesus já falou isso. Entenderam? Então, o mais importante não é a cura. Muitas vezes Deus não cura, mas às vezes Deus dá a salvação para a pessoa. Vou lembrar aqui de São Paulo. São Paulo, ele tinha um espinho na carne que ele pediu a Deus para que Deus curasse ele, e Deus não curou. E São Paulo se tornou santo, está no céu. Então, quer dizer, alcançou a salvação. Né? Quer dizer, mas não foi curado, Deus não curou. Está lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Ele pediu 3 vezes a Deus para curar ele, e Deus não curou. E falou que não iria curar. Para quê? Para que ele não ficasse vaidoso, não ficasse soberbo. Por quê? Porque ele tinha tido uma visão lá do céu, né? Vamos dizer assim. Então, para ele não ficar a se achar melhor do que os outros, então Deus falou, não vou te curar, para você não ficar vaidoso. Porque Deus é onipotente, Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Então, Deus já sabia que se Deus curasse ele ia ficar vaidoso, poderia querer se achar melhor do que os outros, né? Mas o que ele conseguiu? Conseguiu a sua salvação. Tá bom? Então, Deus é onipotente, Deus é onisciente, ou seja, Deus sabe de todas as coisas, gente. Deus sabe o dia que eu vou morrer? Sim, Deus sabe o dia que eu vou morrer. Agora, claro, né, Deus não toca na minha liberdade. Claro que se eu viver de qualquer jeito, eu vou morrer muito rápido, muito mais rápido. Não é verdade? Se eu não me cuido, né, vivo a minha vida de qualquer jeito, não cuido da minha saúde,
eu vou viver muito menos, logicamente. Entendeu? O fato de Deus saber a hora que eu vou morrer, porque Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, não tira a minha liberdade. Entendeu? Logicamente. Entendeu? Se eu me cuidar, eu vou viver muito mais. Agora, claro, existem também circunstâncias da vida, né? Lógico. Entendeu? Existem circunstâncias da vida, uma doença, né? Um acidente. Pode acontecer? Pode, igual eu falei antes. Não é Deus que manda o mal, mas Deus permite. Então, quer dizer, pode acontecer. Nenhum de nós está livre disso. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando estar na presença de Deus. Para quê? Para que, se alguma vez acontecer, né, de um imprevisto, de eu morrer, vamos por exemplo, de uma hora para outra, eu não sei o dia de amanhã. Deus está preparado. Será que a gente está preparado para morrer? E se eu morrer hoje? Será que eu estou preparado? Essa é a pergunta que todos nós devemos fazer. O que é preciso para uma porta se fechar? Para que ela esteja aberta, não é verdade? Então, para a gente morrer, basta estar vivo, não é o que o povo fala? Eu posso deitar e não amanhecer amanhã. E será que eu estou preparado? Eu acho que muitos de nós não estamos preparados, não é verdade? Então, quer dizer, o mais importante é eu estar em Deus, tá? Porque Deus sabe a hora que eu vou morrer. Agora, depende muito também da vida que eu levo. Também. Deus também, ele é onipresente. Deus está em todos os lugares. Então, não adianta você querer se esconder de Deus, que você não vai se esconder, tá? Então, a igreja, ela até brinca, né? Que você pode se esconder do padre, mas você não se esconde de Deus, porque nós temos o sacramento da confissão, né? Então, nós temos que nos confessar com o sacerdote, quando a gente comete um pecado grave, né? Então, aí muita gente tem vergonha de confessar, né? Ah, eu não vou confessar com o padre não, porque ele é um pecador. Ele é um pecador, com certeza, mas Jesus mandou. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22. Então, quer dizer, mas eu posso esconder do padre, mas de Deus eu não escondo. Entendeu? Então, quer dizer, é muito pior, não é verdade? Porque Deus está vendo. O padre não está vendo o pecado que eu estou fazendo, mas Deus está vendo. Não adianta. De Deus, se eu não contar para o padre, no juízo final, eu vou ter que. A igreja nos ensina isso, tá, gente? Isso aí não sou eu que estou falando, não. Quando eu for explicar aqui sobre o sacramento da confissão, a igreja ensina isso. Que todo aquele pecado que eu não confessei aqui em vida vai aparecer no juízo final. Agora, aquele pecado que eu já confessei e que o padre já me abençoou, ele não vai aparecer mais no juízo final. A igreja ensina isso. Porque o juízo final toda a humanidade vai prestar conta a Deus de tudo que fez nessa vida. A Bíblia diz isso, né? Então, quer dizer, tudo aquilo que você fez de errado e você não se arrependeu e não confessou, a igreja ensina que vai aparecer no juízo final. E pior ainda, a confissão é você e o padre só. Ninguém está vendo. E o padre não pode contar para ninguém. Agora, no juízo final, é você e todo mundo junto. Já viram aquele filme O Alto da Compadecida? É mais ou menos aquilo ali. Entendeu? É mais ou menos. Claro que ele é um filme, né? Um filme de comédia, vamos dizer assim, mas teologicamente vai ser assim. Jesus no seu trono julgando, o diabo, né? Nos acusando, Nossa Senhora, nossa advogada, não é? E todos nós ali reunidos ali, não é separado, não. Ali vai aparecer diante de todos os nossos pecados. Agora, aquele pecado que a gente já confessou e se arrependeu, não vai aparecer. A igreja ensina isso, tá? Então, é um grande alerta para todos nós aí, tá bom? Deus é o Criador de todas as coisas, então tudo aquilo que existe, né, é Deus quem fez, tá? Então toda a criação, seja ela visível e invisível, foi Deus quem criou. Nós vamos também fazer um vídeo sobre isso. Tudo aquilo que Deus criou, né, os seres espirituais, que nós chamamos de anjos, foi Deus quem criou, inclusive o demônio foi Deus quem criou, só que Deus criou ele bom, ele que se rebelou contra Deus. Nós vamos também fazer um vídeo também sobre os anjos bons e os anjos maus, se Deus quiser. Deus também criou todos os seres, né? Animal, vegetal e inclusive nós, seres humanos, até quem é ateu, tá bom? Ah, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. O problema é da pessoa, mas tá? Um dia vai ter que acertar as contas com Deus, tá? Mas eu não acredito, né? Agora, isso é um pensamento meu, tá? Isso não é a igreja quem fala, tá? Mas eu creio que pelas coisas que eu já li nos livros, né, que não existe pessoas que são ateus. Por quê?
Porque a pessoa que fala que não crê em Deus é por quê? Porque você crer em Deus gera consequências, né, gente? Se eu falo que eu acredito em Deus, eu não posso viver de qualquer jeito. Eu tenho que viver de acordo com aquilo que Deus me ensina. Agora, se eu falo assim, eu sou ateu, aí eu vivo do jeito que eu quero. Agora, depois vem a conta. Né? Depois vem a conta. Um dia eu vou morrer. Depois que eu morrer, eu vou me apresentar diante de Deus. Está lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Eu vou comparecer diante de Deus após a morte, e ali é o juízo particular que a igreja ensina, né? Que depois que eu morrer, eu vou comparecer diante de Deus e ali eu vou prestar conta de tudo que eu fiz. Tá bom? Então, gente, é muito séria essa questão. Tá? Então, nós não podemos viver de qualquer jeito. Né? Deus é santo e é justo. Então, Deus, a Bíblia fala que Deus é santo, santo, santo. Por quê? Porque se referindo à Santíssima Trindade, né? O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito Santo é santo, não é? E nós também devemos buscar a santidade. Lógico que nós não somos santos, né? Nós somos pecadores, mas a Bíblia diz que nós temos que buscar a santidade. Buscar a santidade é o quê? Viver de acordo com a vontade de Deus, não é? Por isso que a Sagrada Escritura vai dizer, sede santos como Deus é santo. Então nós temos que pelo menos buscar a santidade. Porque a carta aos Hebreus diz, no capítulo 12, versículo 14, se eu não for santo, eu não vou para o céu. Entendeu? Então, gente, é muito séria essa questão. Tá? Então eu tenho que buscar, né, como Jesus falou lá, eu tenho que procurar ser perfeito como Deus é perfeito. Lógico que eu não vou conseguir ser, mas eu tenho que pelo menos buscar a santidade, buscar ser uma pessoa melhor, viver os 10 mandamentos, né? Viver de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. Que é aquilo que eu falei antes. E o dia de amanhã? E se eu morrer amanhã? Se eu morrer amanhã e não for santo, eu não vou para o céu. Não estou falando isso para amedrontar ninguém, não, gente. Estou falando aquilo que a Bíblia e a tradição da igreja nos ensina, tá? Não estou querendo botar medo em ninguém, não. Mas eu tenho que falar a verdade aqui, tá bom? E Deus é justo, ou seja, Deus é justiça, tá? Então não pense que Deus não vai fazer justiça, que Deus vai fazer. Muita gente fala, né? Onde está Deus, né, que não fez justiça naquele caso? Deus, o povo já diz, Deus tarda, mas não falha. Né? Então não pense que Deus está dormindo, porque não está, não. Deus está vendo tudo. Só que ele está dando um tempo para as pessoas se converterem. Né? Muita gente pensa que Deus está dormindo, que Deus não está vendo, mas Deus está vendo, Deus está observando tudo. Tá? Mas o que ele está fazendo? Ele está dando um tempo para as pessoas se converterem. Tá? Por isso que a igreja ensina que nós estamos no tempo da misericórdia. Deus é misericordioso, mas ele é justo. Né? Então, quer dizer, ele está dando um tempo. Ó, convertei-vos, crede em mim, porque um dia eu vou voltar aí, aquilo que a Bíblia diz, aí vai haver choro e ranger de dentes, porque aí já não tem mais jeito, é aquela parábola das virgens, né? Lá em Mateus capítulo 25, quer dizer, depois que o noivo chegar, não adianta bater na porta, quer dizer, depois que Jesus voltar, ou depois que eu morrer, aí já era, eu só posso me arrepender nessa vida. Por quê? Porque Deus é misericordioso, mas Deus é justo, tá bom? Deus é amor, olha aí, Deus é misericórdia, Deus é justiça, mas Deus é amor, tá? É a única definição de Deus em toda a Bíblia, Deus é amor, tá lá na primeira carta de São João, né? Então, quem não ama, gente, não conhece a Deus, tá? Me desculpa falar isso, porque hoje em dia o amor tá escasso, né? Ninguém ama mais ninguém, tá? Então, por quê? Porque o amor de Deus está escasso. São Tiago, ele vai dizer, você não consegue amar a Deus que você não vê, se você não amar o irmão que você vê. Se você não consegue amar o seu irmão que você vê, você vai amar a Deus que você não vê? Tem lógica, não é? E não é o que está faltando no mundo hoje? O que mais está faltando no mundo hoje é amor. Ninguém ama mais. Né? Estou falando, gente, o amor de Deus, tá? O amor cristão. Não é esse amor de novela aí, né? Qualquer coisinha eu te amo. Não estou falando isso, não. Isso é amor de novela. Isso não existe, não. Novela é ficção. Tá? Nós estamos falando do amor de Deus. E o que é o amor de Deus? É o amor renúncia, é o amor penitência. Né? Como é que Deus nos amou? Como é que Jesus nos amou? Pela cruz, olha lá, a cruz lá atrás, lá, ao crucifixo. Foi assim que Jesus nos amou. O que Jesus falou? Quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz e me siga. Então, o amor de Deus
Não é aquele amor de novela, não, né? Qualquer coisinha eu te amo, né? Não é assim, não. Entendeu? Você me ama mesmo? Está disposto a dar a vida por mim? Está disposto a ir comigo até o final? Então, é para a gente pensar. Tá? Falar que ama é muito fácil. Agora, a gente tem que demonstrar com gestos que ama. Tá? E Jesus demonstrou. Ele falou que ama, mas ele demonstrou com gestos. E a Bíblia diz, né? Amou-nos até o fim. Deus, Jesus, né? Nos amou até o fim, até derramar o seu sangue. Tá bom? Fala também que Deus é misericordioso, eu já falei aqui, não é? Que Deus é a verdade e a vida. Olha aí, tá? Jesus disse isso, né? Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, o único. Ele não fala eu sou um caminho, eu sou o caminho, ou seja, único caminho. Né? Eu sou a verdade. Então, só podemos descobrir a verdade quem estiver em Deus. Lembra daquela passagem de Pilatos, que Pilatos, Jesus fala para ele, né, que ele estava ali diante da verdade, e Pilatos vai e pergunta, o que é a verdade? Jesus ficou o quê? Quieto. Por quê? Porque Pilatos estava vendo a verdade ali na frente dele e não conseguiu enxergar. Muitas vezes a gente é assim, né? A gente sabe que Deus é a verdade e muitas vezes a gente busca a mentira do mal, a mentira do prazer, a mentira do ter, né? Quantos deuses que ocupam hoje o lugar de Deus na nossa vida, né? O dinheiro, não é? Pessoas, não é verdade? Mas não, o lugar de Deus tem que ser o nosso primeiro amor, gente. A igreja nos ensina isso. Por quê? Porque nós somos o primeiro amor de Deus, né? A ponto de ele entregar a vida por cada um de nós, né? Então, eu amo as pessoas, eu amo as outras coisas por amor a Deus, mas eu não posso ser apegado a nada nem a ninguém. Jesus já falou isso, né? Se você amar qualquer coisa mais do que a mim, você não é digno de mim, tá? E Jesus é a vida, ou seja, quem não está em Deus está na morte, né? Ou seja, não tem a vida. É só essa vida que ele está dizendo? Não. Quando ele fala eu sou a vida, não é somente esta vida, mas eu sou a vida eterna, que é o mais importante, porque essa vida aqui é passageira, gente. Como eu falei aqui, pode acabar daqui a 1 minuto, tá? Mas quando Jesus fala que ele é a vida, quando ele fala eu sou a ressurreição e a vida, ele está falando da vida eterna, tá? Por quê? Porque essa vida é passageira, mas se a gente está em Deus, se a gente crer em Deus, a gente, depois desta vida, a gente vai viver aí sim, né? Como eu já falei aqui, né? Com Deus para sempre, no que a gente chama de visão beatífica ou céu, né? Podemos dizer assim. Tá bom, gente? Então, o que eu tinha para falar sobre Deus é isso, tá bom? Já estamos aí com 42 minutos, eu não quero me alongar muito para não cansar vocês, mas nós vamos ter outros temas aí, se Deus quiser. Nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade, nós vamos falar sobre a questão do mal, que eu disse aqui, e vários outros temas, tá? E se vocês sugerirem aí, a gente fala aqui também, tá bom? Então, vamos já encerrando o nosso vídeo de hoje, ok? Pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção. Esse Deus, não é? Que tem tantos atributos, não é verdade? Mas que continua sendo um mistério para nós, não é verdade? Mas, vamos dizer assim, um dos atributos que nós vimos aqui, que Deus é amor. Então, Deus nos ama acima de todas as coisas, do jeitinho que nós somos, não é verdade? Com todos os nossos defeitos, né? Deus nos ama e quer, não é, a nossa felicidade, não é verdade? Que só vai ser plena, né, quando a gente realmente estiver em Deus, não é verdade? Então vamos pedir a Ele, então, que nos acompanhe nesse restinho de noite e durante toda essa semana e durante toda a nossa vida, que a gente nunca perca de vista esse Deus tão maravilhoso que nos deu primeiramente a vida, não é verdade? E depois tantas coisas maravilhosas aí, né, que a gente se deleita, não é verdade? Fez aí todo esse mundo maravilhoso, pessoas maravilhosas ao nosso redor, a nossa família, né, para que a gente pudesse, vamos dizer assim, amar a Ele sobre todas as coisas e também amar a cada um, né, como Jesus ensinou, né, amar a Deus sobre todas as coisas e também ao próximo como a si mesmo, né? Então, que Jesus possa nos ensinar a amar mais como Ele nos amou, tá bom?
Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Uma boa noite a todos.